Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito da vergonha chamada de inquérito que apura a atuação do seu filho Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Eu tenho vontade, eu não gosto de ler essas coisas. Eu tenho vontade de ver o Paulo Gonet na minha frente e falar: e quem é que apura os abusos das autoridades brasileiras? Porque isso aqui já virou um regime de ayatolá. Você vê aquela cara de bosta do Paulo Gonet aceitando fazer uma investigação dessa. Aí você vê o Clezão morto e o Paulo Gonet falando: ah, morreu. Então eu tenho tanto nojo da Procuradoria-Geral da República, não da instituição, mas do usurpador, do salafrário que a chefia. Eu tenho tanto nojo de ver um sujeito que, fenotipicamente, ou seja, só pela aparência física, parece tudo que não presta, que é o Alexandre de Moraes, fazendo esse tipo de coisa. Me dá muito nojo. Me dá muito nojo. E ter que comentar isso me dá muito nojo. E eu comento isso todo dia. Faz 3 anos que eu não tiro férias. Então, se vai me encher o saco aqui no chat, você vai ouvir. Porque o que eu falo, para quem é injusto, pode ser que esteja na PGR, no STF, no raio que o parta, no chat. Eu não vou deixar passar. Então, foi lá, a Gestapo ouviu o Bolsonaro. Aí, na saída da Gestapo, também conhecido como Polícia Federal em Brasília, Bolsonaro confirmou aos jornalistas que mandou 2 milhões de reais para Eduardo se manter em solo americano via Pix. E disse que o dinheiro é seu e é limpo. Vamos ouvir. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora. Resolveu ficar. E daí tem um financiamento do meu filho, não financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até. E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Presidente, o senhor pode falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Quanto foi? Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Porra, não dá. Ok? Você está vendo? Um pai tem que explicar por que sustenta um filho. Aí você olha, aqui em São Paulo tem muito acidente, tem muita desgraça que acontece com Porsche, principalmente, aqui na Avenida Colômbia, né? Rua Augusta, Colômbia, Cidade Jardim, porque os filhinhos de papai pegam uma Porsche que o papai compra, matam um, matam outro e não acontece nada. Mas ninguém vai investigar o pai do playboyzinho que ganhou a Porsche do pai. Ninguém vai. Aí tem o Bolsonaro, que tem um filho e netos, sem ganhar o salário, porque ele foi trabalhar pelo Brasil mais do que todos os outros 500 deputados trabalham, mas está licenciado, não ganha um centavo. Aí o pai tem um dinheiro. Aí o pai não quer ver os netos passando fome. Aí ele dá o dinheiro, aí isso vira atividade criminosa. Eu queria saber, por exemplo, porque o Alexandre de Moraes autorizou essa investigação que foi pedida, não é? Por aquele desgraçado do Lindinho. Desgraçado porque não tem graça a vida dele. Acordar todo dia e ouvir: bom dia, meu amor. Não é legal. Aí o Alexandre de Moraes autorizar, eu queria saber o seguinte: se o filho do Alexandre de Moraes, o Alexandre Bart de Moraes, que faz parte do escritório Bart de Moraes Advogados, que tem como sócia Viviane Bart de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes, em cuja descrição do Quem Somos está lá, especializado em cortes superiores. Aí eu queria saber onde se faz essa especialização. Se é na USP, se é na GV, se é em Harvard. Queria saber se essa especialização tem prova oral. Eu não sei, né? Especializado em tribunais superiores. Então deve ter uma especialização. Eu queria saber como se faz essa especialização. Aí eu queria saber, porque olhando o currículo Lattes,
a trajetória acadêmica do Alexandrinho, Alexandre Bart de Moraes, não tem nada de excepcional para ele ser um advogado tão rico. Não tem. Não tem. Se eu estiver enganado, por favor, me provem que eu me retrato de joelho, tá? Pego um chicote, eu até me impinjo castigos corporais aqui. Mas eu procurei, não achei. Então eu queria saber, porque dá muito mais do que 2 milhões de reais um caso que o Alexandrinho pega no escritório dele sem ter nenhum talento especial dentro do mundo do direito. Aí eu queria saber se existe algum esquema. Eu quero saber. Eu não estou afirmando, eu quero saber. Porque pode ser que o menino seja um talento, seja um Ronaldinho da advocacia, como a gente conhece. O Fábio Lula, por exemplo, nós mordemos a língua, porque o Fabinho Lula, o Lulinha, ele é um Ronaldinho dos negócios. Pode ser que eu esteja enganado. E o Alexandrinho Bart de Moraes seja o Ronaldinho do direito. Mas tudo isso precisa saber. Ou se tem dinheiro do pai ou da mãe, se o filho dele fica desempregado, se a filha dele fica desempregada, se a mãe vai deixar passar fome, se o pai vai deixar passar fome. É isso que virou o Brasil. É isso que virou o Brasil. É um pai tendo que explicar por que não está deixando os netos passarem fome, o filho e os netos passarem fome. E a gente acha bonito, né? A gente cria factoide. Enquanto isso, as maiores vítimas de estupro no Brasil não são mulheres, são meninas, são crianças. E de cada 100 estupros reportados para a polícia, e isso é um número já subnotificado, porque a maioria dos casos de estupro que se dão contra meninas, crianças, se dá pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo avô. E a maioria desses casos não chega à polícia. Então vamos imaginar que de cada 1000 casos de estupro de menina, de criança, 100 cheguem à polícia. E desses 1000, chegando só 100 à polícia, sabe quantos viram condenação na justiça? 1. Esse é o percentual, 1%. 1% de 100. Subnotificado. Porque se a gente for olhar o caso real, seria 0,1% de estupradores nesse país vão para a cadeia. E a Constituição, ela garante proteção especial a idosos e crianças. Idosos, vocês vejam a putaria que fazem com os nossos idosos. Crianças está aí. Apenas 0,1% das crianças estupradas vão para a cadeia. Agora a gente vê um carnaval por conta de um pai que não quer ver o filho e os netos passando fome.